principais métodos utilizados são o método de cromatografia de permeação em gel, chamado de GPC, ou também cromatografia de exclusão de tamanho, por viscosimetria e por grupos reativos terminais. Então, agora a gente vai ver cada um desses. Então, o primeiro, que é a cromatografia de permeação em gel, como é que ela funciona? Então, a gente vai ter uma coluna cromatográfica, a gente faz uma solução do polímero, e essa solução do polímero ela é injetada nesse cromatógrafo. Depois disso, a gente vai ter uma fase móvel que vai ser o solvente, o mesmo solvente que foi utilizado para fazer essa solução do polímero, ela é utilizada para fazer esse fluxo, né, para nossa fase móvel da cromatografia, e no momento que o solvente ele vai passando pela coluna cromatográfica, ele arrasta aquele polímero que está solubilizado. No momento que ele arrasta esse polímero que está solubilizado, a coluna ela é recheada com gel poroso. E o que vai acontecer? Algumas partículas, que são as partículas menores de polímero, elas acabam penetrando nas cavidades desse gel e elas vão demorar mais tempo para percorrer todo o caminho da coluna cromatográfica. Então, aqui a gente vê nessa animação, nesse desenho, que primeiro aqui injeta todos, depois as cadeias maiores, elas vão acabar percorrendo essa distância mais rapidamente, porque elas não entram nas cavidades do gel, e elas acabam saindo primeiro da coluna cromatográfica e chegando no detector, enquanto que as cadeias menores, elas demoram mais tempo para sair desse detector. Como resultado disso, no momento que a gente faz a detecção no próprio equipamento, as cadeias que são as primeiras que saem, né? Então, as que vão ficar menos tempo de retenção, são aquelas que têm a massa molar maior. Então, aqui em pretinho, a gente tem a massa molar do material que está saindo. Então, as massas molares maiores são aquelas que são detectadas primeiro, tem o menor tempo de retenção, e as massas molares maiores, elas acabam sendo detectadas, ou elas ficam mais tempo e são detectadas depois. Aqui a gente utiliza como material de referência o poliestireno e depois faz onde é que está a distribuição de massa molar da cadeia polimérica. Então, aqui nesse caso a gente tem 2 amostras e aqui a gente tem a distribuição em termos de tempo de retenção. Essa parte aqui são as cadeias maiores. E aí aqui a gente tem um pico, né? E as cadeias menores, elas são essas aqui que acabaram demorando mais tempo no na nossa coluna cromatográfica. Então, essa é a parte interior dessa coluna, onde a gente tem esse recheio com esse gel poroso. E aqui mostra o quê? Que as cadeias maiores, elas passam mais rapidamente, enquanto as menores, elas vão sendo absorvidas e elas demoram mais tempo para passar. Aqui é só um exemplo do equipamento, né, que é utilizado. Então, hoje os equipamentos todos são com software acoplado, daí ele faz todos os cálculos. Outro método para determinar a massa molar de polímero é através da viscosimetria. E nesse caso, a massa molar tem um nome específico, que é massa molar viscosimétrica média. Como é que funciona essa massa molar viscosimétrica média? A gente faz uma solução do polímero e verifica qual é o tempo de escoamento
desse polímero nesse equipamento específico, que é chamado de viscosímetro. E de acordo com a massa molar, a viscosidade ela vai ficando cada vez mais alta. Então, é baseado nesse princípio que se faz essa determinação de massa molar viscosimétrica, de acordo com o incremento que se tem na viscosidade quando a gente faz uma solução com esse polímero. Tem dois tipos de aparelhos que se utiliza mais. Um deles é o viscosímetro Cannon-Fensky e o outro é o viscosímetro de Oswald. Então, esses dois viscosímetros capilares são os que mais se utilizam. Então, aqui mostrando qual é o princípio desse teste. A gente vai ter esse material aqui, que vai ser um tubo de vidro. A gente preenche esse tubo de vidro com a solução do polímero. Então, tu coloca ali, e aí aqui tu vai fazer uma sucção para que ele suba, né? Porque ele tem que ficar acima dessa marca aqui. Então, ele vai ter que ficar numa altura aqui maior. Quando tu interrompe essa sucção e permite que o líquido escoa, ele vai passar, e no momento que aqui o menisco passar essa primeira marca, tu aciona o cronômetro, espera o escoamento, quando ele chegar nessa segunda marca, tu termina o cronômetro e aí tu tem o tempo para ele, né, para ter um escoamento deste volume aqui de solução de polímero. A gente faz esse teste com soluções de diferentes concentrações. E fazendo essa solução, várias soluções desse polímero, a gente consegue fazer a determinação da massa molar viscosimétrica média. Então, aqui ele vai escoar, aqui tem uma seção capilar, então é uma parte mais estreita, né? E vamos ver mais uns equipamentos. Aqui é já mostrando, né, esse viscosímetro aqui, como é que funciona. Começa a primeira marcação quando ele chega nessa partezinha aqui, e aí aqui, quando ele passar o menisco por essa parte, a gente interrompe a marcação. Vamos ver, então, isso acontecendo na prática. Nesse momento que ele passou aquele primeiro menisco, é o momento que tu ia acionar o cronômetro. Nesse vídeo que ele tá mostrando, né, como é que faz a montagem, né, mas acionaria o cronômetro naquela primeira parte ali, na primeira menisco, e aí depois tu, enquanto ele tá escorrendo, tá indo, tu vai contando o tempo, e aí quando ele chega nesse segundo aqui, aí tu para o cronômetro para verificar qual foi o tempo. Então, para esse aqui, a gente coloca a solução ali dentro do viscosímetro, vai usar a pera de sucção para fazer com que a solução de polímero ela suba. Então, ela vai subir. Então, como eu tinha falado, a gente faz esse teste com as soluções de polímero em diferentes concentrações, mede esse tempo, e o solvente puro. Então, a gente vai utilizar o solvente puro e vai utilizar as soluções de polímero para determinar qual é o tempo de escoamento entre uma marcação e outra. E agora, como é que a gente faz o cálculo? Então, a gente faz para cada ponto em que a gente fez, para cada concentração de polímero, então a gente calcula a viscosidade relativa, dividindo o tempo de escoamento da solução de polímero e o tempo de escoamento do solvente. Com esse valor de viscosidade relativa, a gente calcula a viscosidade específica, que vai ser essa viscosidade relativa menos 1. Tendo esse valor, a gente vai calcular a viscosidade específica reduzida. E vai ser calculada como? Dividindo essa viscosidade específica, que é o N relativo menos 1, dividido pela concentração. E aí, com essa viscosidade específica reduzida, a gente vai plotar esse gráfico. Então, nesse gráfico, a gente vai ter nesse eixo a viscosidade específica reduzida e aqui cada uma das concentrações. Então, eu vou medindo, né, para cada ponto desses, ó, para essa concentração, qual foi a viscosidade obtida, e com isso a gente consegue determinar uma reta. Então, vamos lá. Então, revisando, a gente vai calcular a viscosidade relativa, dividindo o tempo de escoamento da solução de polímero pelo tempo de escoamento do solvente puro. Com isso, a gente calcula a viscosidade específica, que é pegar a viscosidade relativa menos 1,
quando a gente faz isso, a gente está tirando o incremento, né, quanto que de incremento de tempo de escoamento ou incremento de viscosidade a gente tem quando a gente bota esse polímero nesse solvente. A viscosidade específica reduzida, a gente divide a viscosidade específica pela concentração. Então, para cada uma das concentrações, a gente vai ter um ponto. E fazendo um gráfico que é da viscosidade reduzida, viscosidade específica reduzida pela concentração, a gente vai ter uma reta. E com essa reta, o ponto em que o limite de concentração para concentração igual a zero, então se a gente continuasse essa reta aqui, ela vai chegar em um ponto, e esse ponto de intersecção é chamada de viscosidade intrínseca. Então a gente plota a reta, faz a equação da reta para descobrir qual é o ponto em que essa reta cortaria o nosso eixo para concentração, então para o limite de concentração igual a zero, e aí isso vai ser o nosso coeficiente linear da equação da reta. Se aqui a gente tem essa aqui como sendo a equação da reta, o coeficiente linear é esse 0,553. Esse 0,553 é a viscosidade intrínseca desse polímero. Com essa viscosidade intrínseca, a gente pode utilizar essa equação, que é a equação de Mark-Howe, que diz que a viscosidade ela é igual a uma constante vezes a massa molar viscosimétrica elevado ao expoente A. Para cada par polímero solvente, a gente já tem um valor de K e um valor de alfa tabelado. E, na verdade, eles são determinados experimentalmente. A gente pode fazer uma determinação experimental para determinar qual é o valor de K e qual é o valor de alfa. Mas, nesse caso desse experimento que eu passei, que a gente está utilizando como base, esse K e esse alfa já estão tabelados, então a gente vai utilizar os valores obtidos nessa equação aqui para calcular o valor da massa molar. Então, esse N é a viscosidade intrínseca, que é o coeficiente linear dessa equação aqui, 0,553. Aqui o alfa a gente tem como 0,717 e o K é 12 vezes 10 a menos 5. Então, substituindo os valores, a gente acha para esse sistema uma massa molar de 144.517,67 gramas por mol. Aqui para mostrar uma relação, quando a gente vai determinar a massa molar, os tipos de massa molar, em uma distribuição, normalmente o MN, então se a gente tem um determinado valor para o MN, a gente utilizando aquelas equações, a gente chega para um valor de MW, e a massa molar viscosimétrica média, ela fica entre MN e MW. Então ela é um método que, se a gente for comparar com o método de cromatografia, que é um método bem caro, a massa molar viscosimétrica média, ela tem essa vantagem, que é um sistema bem simples, né? A vidraria, todo o processo é bem simples para que seja feito, e aí por isso que é bastante utilizado essa massa molar viscosimétrica média. Então aqui é só para mostrar como realmente esse método viscosimétrico, que a gente pode achar ele meio empírico, porque a gente não está determinando tamanhos de cadeia, medindo esses tamanhos, mas ela, né, já foi comprovado que esse método ele é eficiente para determinar a massa molar de polímero. Um outro método para determinação de massa molar é através de métodos analíticos quantitativos, em que a gente vai verificar de acordo com as extremidades da cadeia. Pode ser por uma reação específica, pode ser por titulação, gravimetria, mas a gente vai fazer uma determinação dessas extremidades para verificar qual é a massa molar. Como funciona esse processo? Vamos utilizar como um exemplo um polímero que seja hidroxilado, por exemplo, um poliéster, em que ele tem as extremidades hidroxiladas. No momento que ele foi feito, né, planejado para que ele fosse, né, um dihidroxilado. O que a gente sabe se esse polímero é um polímero dihidroxilado? A gente sabe que 1 mol de polímero tem 34 gramas de hidroxila. Se a gente sabe a quantidade de hidroxila, então tem métodos analíticos para determinar índice de hidroxila, por exemplo. Se a gente sabe a quantidade de hidroxila, a gente consegue calcular a massa molar do polímero. Por exemplo, digamos que a gente determina que tem 1 miligrama de hidroxila para cada 1 grama de polímero. Então, em
34 gramas de hidroxila vai ter em 1 mol de polímero, que nesse caso vai ser 34.000 gramas, certo? Então, 1 miligrama de hidroxila para 1 grama de polímero, 34 gramas de hidroxila vai estar em 34.000 gramas de polímero. Então, essa é a massa molar do polímero. E com isso, terminamos a parte de massa molar de polímero. Espero que tenham gostado e que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários.